Já dei 2 tapas na Lidiane hoje. Mas ela gosta, só faço isso que ela gosta. Tá gravando? Eu não faço isso, é mentira, gente, é brincadeira. Só que não. Meu Deus, nunca fiquei tanto tempo sem dormir assim, não. Acordei, sei lá, ontem, né? Volta de 8h30 da manhã. Tô até agora. Dormi, não sei quanto tempo eu dormi lá, deitado naquela grama lá. Foi só isso? Meu Deus. Eu vim dormindo um pouco dirigindo de lá até aqui. Ninguém notou, ligava a seta sempre. Ligava a seta e o pessoal pensava que eu estava só trocando de pista, né? Mas eu estava tirando a soneca. Mas pois bem, quantos gostaram da semana do favor aí? Foi bom, não foi? É muito bom. E qual o pensamento que nós precisamos ter com relação a isso? É de que aquilo que é bom para nós precisamos divulgar, dividir, compartilhar. Então seria muito bom se mais pessoas pudessem participar desse tipo de alegria que nós participamos. Não é verdade? É uma coisa meio louca assim, né? A gente saiu daqui, já era mais de meia-noite, né? Na terça-feira, saímos aqui mais de meia-noite na terça-feira e todo mundo feliz, todo mundo extasiado, né? Todo mundo fez o que devia fazer e fez bem feito, foi muito bom. E nós precisamos entender que precisamos passar para frente isso. Mais e mais pessoas precisam entender o que é o favor de Deus sobre nossas vidas, que é essa paz do céu que excede todo entendimento. Todas as pessoas que estavam aqui, eu tenho certeza que se você fosse entrevistar elas, você ia ver que a vida delas não estava com maravilhas não, mas elas estavam felizes. Não era verdade? A gente não viu ninguém macambuzo, taciturno, cabisbaixo e sorumbático no meio do povo. Estava todo mundo feliz, alegre, rindo, festejando, mesmo lá com um saldo devedor no banco, né? Mesmo com a conta de R$300 da Light para pagar e assim vai. Mas as pessoas estavam vivendo e fazendo uso de uma paz que diz a Bíblia, excede todo o entendimento. Tem tudo para não estar em paz, mas você está em paz, né? E eu queria que você gravasse isso no seu coração e tivesse esse desejo, esse intuito de mais e mais pessoas conhecerem essa paz, conhecerem essa graça, conhecerem esse favor que nos alcançou e te alcançou. Hein? Então não cesse de falar do amor de Deus para essas pessoas. Aleluia. Para você que está online e não me conhece, eu sou pastor Romildo, sou pastor auxiliar aqui da Igreja Evangélica Tabernáculo na Rua do Upa, número 55. Vem para cá que é forte, Brasil. E nós estamos na quinta-feira da graça. Eu queria falar sobre ministério, ou seu ministério. Olhe para a pessoa que só sabe, pergunta para ela: você sabe qual é o seu ministério? Se você responder não, a pergunta é retórica. Deixa quieto aí, né? Para a gente não falar bobeirinha. Mas eu queria que você entendesse o que é ministério a princípio. Ministério, quando falamos a nível da palavra de Deus, da Bíblia, ministério significa uma missão a ser cumprida. Ministério, ele significa uma obra a ser feita. Então isso significa ministério. O ministério, ele tem suas obrigações definidas. Na organização do governo, né, não só brasileiro, mas do mundo, existem lá os seus ministérios, né? O Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda, e eles têm as suas missões, eles têm as suas obrigações, e eles têm os seus propósitos a cumprirem. Então, o ministério, ele precisa
essa compreensão precisa estar bem clara dentro de você, que é uma missão a ser cumprida. E pasmem os senhores, você pode achar que você está sentado aqui e você não tem nenhum ministério, você foi chamado para não fazer nada. Ó, quão bom seria se assim fosse, né? Deus falar assim: não, eu te chamei para quê? Para nada, fazer nada. Você vai ser tipo um filho do Eike Batiste, você não vai fazer nada. Você vai ser tipo um Lulinha da vida, você vai enriquecer sem fazer nada, certo? Você vai construir sem bater um prego, nada. Da onde veio essa riqueza toda? Não sei, eu fui chamado para não fazer nada. Mas no reino de Deus não é assim, porque no reino de Deus nós precisamos fazer algo. Quando Jesus se deparou com uma árvore que não fazia o seu propósito, ele cortou e queimou-a, jogou no fogo, porque ela não cumpriu o seu propósito, ela não cumpriu o seu ministério, ela não fez o propósito para o qual ela foi chamada, ela foi criada, ou ela existe. Então, no reino de Deus, todas as pessoas que estão inseridas, elas possuem uma missão, o que nós chamamos de ministério. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, ó: com certeza você tem um ministério no reino de Deus. Você é um ministro no reino de Deus. E por causa da organização da igreja nova, da igreja contemporânea, quando fala igreja contemporânea não é aquela denominação, não, da igreja atual, né? da igreja do Neo. Agora, nós confundimos um pouco isso no nosso entendimento, porque nós chamamos as pessoas pelo ministério, né? O ministro de louvor, não é verdade? O ministério de dança, e nós vamos atribuindo esse tipo de coisa. Mas nós vamos começar um pouco sobre o meu ministério, o seu ministério, que você com certeza tem. Já aprendeu que na concepção bíblica é uma missão a ser cumprida. Existe um profeta chamado Capitão Nascimento, que ele fala que missão dada é missão cumprida. Conhece esse pregador? Conhece, né? Então, missão dada é missão cumprida. Por que chegamos a essa conclusão? E a Bíblia, ela dá respaldo para isso. Ministério dado é um ministério que precisa ser cumprido. Ele precisa ser levado até o final, ele precisa ser cumprido. Já ouviram as pessoas perguntarem quanto tempo durou o ministério de Jesus? Alguém sabe essa resposta? Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Os teólogos vão responder para você assim, 3 anos. Porque quando Jesus fez 30 anos, ele começou a pregar. E até os 33, até a sua crucificação. Então eles delimitam o ministério de Jesus aos 3 anos. Ele teve um princípio e um fim, entre aspas, ali, né? Então o ministério, ele precisa ser cumprido. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite é que, com certeza, você tem um ministério. E para esse ministério, você tem um dom para ajudar a cumpri-lo. Porque Deus capacita aqueles que Ele chama. E para isso Deus separou alguns dons, para lhes dar algumas habilidades para cumprir o seu ministério. Vamos chegar a um texto de Efésios que eu já li aqui, Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 13. Verso 11 ao 13, perdão. Efésios capítulo 4, verso 11 ao verso 13. É que o pessoal está com sono. Mas depois eu vendo a gravação, eu vi que quando eu falei aquele negócio que eu não podia falar, você tocou uma marcha fúnebre aí, cara. Eu falei que, rapaz, o cara é bom demais. Eu estava assistindo a mensagem lá em casa, eu falei, rapaz, ele fez um fundo musical.
Eu lembrei disso agora. Qual o livro que eu falei? Efésios, capítulo 4, verso 11 ao 13, está lá, né? Diz assim, ó: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ou com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Eu aprendi com um pastor que ele falava assim: é inevitável. Você que está sentado na igreja agora, está sentado no banco dessa igreja, na cadeira dessa igreja agora, no mínimo, um desses dons você tem. Um desses dons, ele está separado para você. Porque é necessário que esses dons sejam manifestos para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Então, no mínimo, um desses 5 dons está em você. Se você for muito agraciado, você tem mais de um, ou você tem uns 5, mas no mínimo, um. Porque para cumprir o seu ministério, você precisa do dom, do presente de Deus, para ajudar a cumpri-lo. Então, no mínimo, um deles você tem. Ou você foi chamado para apóstolo, ou você foi chamado para profeta, ou você foi chamado para evangelista, ou você foi chamado para pastorear, ou você foi chamado para ser mestre, para ensinar. Porque o corpo de Cristo se edifica através desses dons. O crescimento da igreja, ele vem através desses dons, do exercício desses dons. O seu ministério, ele é um sucesso quando esses dons são manifestados nele. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado. Veja o que você enxerga aí. Tem um profeta do teu lado, tem um evangelista do teu lado, tem um mestre. Agora, em nome de Jesus, olha, tem um pastor do teu lado. Vai, amaldiçoa ele, fala: tem um pastor aí. Tem um pastor aí do teu lado. Tem alguém. Tem um desses dons que precisa ser manifestado. Então compreenda, diga para a pessoa que está ao seu lado: no mínimo, um desses dons vai se manifestar na sua vida. No mínimo um. E talvez você já perceba em você isso. Talvez você seja como eu, que passou muito tempo lutando contra o seu ministério. E você está aí hoje assim: realmente, eu estou brigando com Deus já tem um tempão. Já está muito claro em mim que eu já devia estar muito além, mas eu estou aqui segurando a onda aqui. Vou que vou, não vou, finge que vou, não vou. Mas é inevitável, porque o seu ministério é uma missão a ser cumprida. Você vai ter que cumprir. Pois bem, eu entendi que eu tenho um ministério. Pois bem, eu descobri qual dom eu vou manifestar nesse ministério, seja ele qual for. E agora eu preciso entender o que posso ou o que não posso fazer. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Lucas capítulo 9, verso 62 diz assim também, ó: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
é apto para o reino de Deus. Só eu que gosto de filme antigo, filme de época aqui, deve ser. Então poucas pessoas vão saber o que é um arado aqui. Poucas pessoas vão saber o que é um arado. O arado é um instrumento que é usado para revirar a terra, arar a terra. A terra vem dura, seca, então eles usam aquela ferramenta para poder revirar ela, cavucar a terra. Um cavalo vem puxando, um animal, um boi, seja lá o que for, vem puxando, quanto mais forte melhor, porque ela crava no chão e vai levantando a terra dura, seca, para eles conseguirem regar, adubar aquela terra e a raiz ter facilidade para poder crescer e entranhar na terra. E eles conseguem cultivar melhor assim. Então a palavra de Deus, ela faz uma analogia da sua missão a ser cumprida com um arado. Porque se você vê em algum documentário ou algum filme, tem um filme chamado, fez muito sucesso aí, O Menino que Descobriu o Vento. Mostra cenas do pai dele arando a terra. E aquilo ali, apesar do animal estar puxando, o indivíduo precisa estar sempre aqui mantendo o controle do arado. Porque senão ele muda de rota, muda de caminho, ele estraga aquilo que já foi feito. Ele sai ele entra num desvio, ele atrapalha ao invés de ajudar. Ele sai da terra, ele não crava mais para poder fazer o seu propósito, ele sobe na superfície e assim vai. E por isso que o texto diz assim: aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ou repita comigo assim, quem põe a mão no arado, quem assume o ministério, não pode desistir. Não pode desistir. E nessa hora a gente pode até se assustar. E é no ponto 2 que eu quero chegar com vocês. Quando falamos desse texto, nós não estamos falando aqui de sucesso ou fracasso. O texto não diz que você não pode fracassar. O texto não diz que você tem que dar certo. Aquele que põe a mão no arado tem que dar certo. Aquele que põe a mão no arado tem que fazer acontecer. O texto quer nos ensinar que aquele que põe a mão no arado não pode desistir. Porque é muito ruim desistir. É muito chato para quem investiu em você dizer assim, eu desisti. Quantos deram esses descontos para o pai? O pai pagando colégio e o filho faltava aula, fugia. Eu vi pessoas assim. Amigos meus que os pais investiam dinheiro pagando, e ele ia para a escola, só ia lá, falava presente, saía pela porta e ia embora. Na faculdade eu vi acontecer isso. As pessoas entravam na sala de aula, olhavam para a cara da gente, do professor, e ia para uma festinha. Chopada da medicina, chopada do direito, tinha chopada todos os dias, de qualquer cadeira acadêmica tinha chopada na universidade. Era festa no estacionamento de não sei quem, era festa no bar de não sei da onde, era tudo assim. Então eles arrumavam um pretexto. Pessoas que desistiram, esquece. Então preste atenção nisso. Quando Deus fala para você assim, você tem um ministério, eu vou te dar um dom. Só não faça uma coisa, não desista. Só não desista. Mas Senhor, se eu não conseguir, não tem problema. Só não desista. Se no final não der certo, não tem problema. Eu vou continuar contigo. Só simplesmente não desista. Eu estou te dando um propósito de vida. Eu estou te dando uma missão a ser cumprida. E viver sem propósito é ruim. Sabe que a palavra de Deus diz assim, buscai ao Senhor na sua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás, não tenho mais contentamento. É quando o indivíduo chega a um nível de idade, de maturidade, que ele fala assim, nada mais me agrada, para mim é só o céu. Bom seria Deus me levar.
Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi pessoas chegarem para mim assim e falar assim, ó, eu não sei porque Deus está me mantendo aqui ainda. Meus filhos estão morando longe, fora do país. Minha mulher, que era minha companheira, morreu. E eu estou aqui, nesse apartamento grande, fazendo nada. Ele não tinha mais contentamento. Então Deus te dá um propósito. Quando você tem um propósito, Ele precisa te motivar a cumprir ele. Por que nós negligenciamos o ensino fundamental? Ou você foi um excelente aluno no ensino fundamental, de 1ª a 8ª série na nossa época? Ou foi como eu, estava nem aí, nem ia chegando? Sabe por quê? Sabe por que quando a professora chega na 7ª, 8ª série e bota lá equação de 2º grau, e você fica se perguntando, para que é isso? Você tem uma dificuldade absurda de assimilar aquilo, sabe por quê? Porque você não enxerga propósito naquilo. Você não enxerga onde você vai aplicar aquilo. Você não enxerga para que você vai usar aquilo que ela está passando para você. É verdade ou não é? Quando a professora começa a botar lá aquelas cadeias carbônicas na aula de química, é química, né? De química. CH, H2, C2H, não sei das quantas, e vira aquela colmeia de abelha naquele negócio ali, e você tem uma dificuldade absurda, sabe por quê? Porque não tem um propósito para você. Você não consegue assimilar com facilidade aquilo, porque não vê aplicação prática para aquilo. E aí vem Deus e diz assim, da mesma maneira que você trata o seu ensino fundamental, eu não quero que você trate a sua vida, porque tem pessoas que tratam a vida assim. Eles vivem sem propósitos. Eles vivem o dia até o anoitecer e pronto, não vivi, esgotei esse dia e pronto, e acabou. Amanhã seja o que a vida trouxe enviar para mim. E assim vai. E aí Deus te apresenta um propósito para a sua vida, para que ela tenha um fundamento, para que você tenha uma motivação. Ele diz para você assim, você é mais do que você imagina. Você é mais do que você pensa. Você vai alcançar mais do que você está imaginando aí na sua cabeça. Você não é um Zé Ninguém. Você não nasceu para curtir o final de semana, para ganhar o seu salário mínimo e gastar todo no final de semana. E trabalhar mais o mês todo para gastar todo de novo. Não. Deus te criou para algo maior. Diga, Deus me criou para um ministério. A sua vida precisa ter um propósito, uma missão. E voltando ao ponto 2, ele diz assim, ó, não é questão de fracasso ou de sucesso. Ele não quer simplesmente que você desista. É só não desistir. É só não abandonar. É só não deixar para lá. Mas siga, Senhor, estou aqui, ó. Estou tentando cumprir o seu ministério. Estou tentando cumprir o meu ministério que você me confiou. Vou levar ele até o fim. Mas no decorrer da nossa vida, vem propostas que acabam pegando o nosso foco e tirando ele do ministério do Senhor. E algumas pessoas desistem, não é verdade? Conhece pessoas que já desistiram do ministério? Seja ele qual for. Tem pessoas que cantavam aqui com a gente. Tem pessoas que pregavam aqui com a gente. Tem pastores que hoje se dizem não mais pastores. Desistiram do ministério. E qual é o texto? Qual é a palavra de Deus para os que desistem? Diz assim, ó, não
não me agradarei dele. Aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E coisas tão pequenas fazem a gente desistir. Eu vi pessoas desistindo aqui por causa de beijo na boca. Não é verdade? Deu um beijinho na boca aí, rapaz. Não, é melhor o beijo na boca do que o ministério. É melhor o momento do que o propósito. É melhor o agora do que o eterno. E qual é o problema disso? O problema é que o próprio Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Esse é o problema. Não é porque eu achei ruim, não é porque nós ficamos tristes. Não, o problema é que o próprio Jesus diz assim: eu não te chamei para isso. Eu não queria que você fosse um sucesso. Eu não queria que o seu ministério estourasse em todo mundo. Eu não queria que você construísse um ministério de milhares e milhares. Não, eu só queria que você não desistisse. É só isso. Apenas isso. Eu não chamei você para assim, não, eu quero você, ó, vamos usar a nossa realidade aqui, ó. A nossa realidade que vivemos. Eu não estou preocupado com você estar com uma célula com 1000 pessoas. Multiplicou, transformou aí em 100 outras células. Não, a preocupação não é essa. O que Deus pede para você simplesmente é: não desista. Não, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Eu não tenho gosto naqueles que voltam atrás. Eu não tenho orgulho daqueles que desistem. É simplesmente isso o que Deus te pede. Deus não está que nem um patrão, que nem um capataz nas suas costas dizendo: faz, você tem que fazer e faça direito, você tem que fazer acontecer. Se não está crescendo é porque você está errado, está em pecado. Não, Ele está só do seu lado assim, ó. Só não desiste. Só não desiste, continua. Só não desiste. Não desista. Porque algumas pessoas acabam desistindo. Elas desistem para continuar fazendo o de sempre. E Deus te chamou para fazer o sobrenatural. Nós fazemos aquilo que é corriqueiro. E Deus te chama para fazer aquilo que está além do mundo. As pessoas desistem por causa do natural. E Deus te chamou para fazer algo que é uma construção para a eternidade. Olha o que diz em João capítulo 8, 10, verso 11. Diz assim: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa história você já conhece. Os fariseus pegaram uma mulher em flagrante adultério, traindo lá o seu marido lá. Ou ela estava com alguém que era casado com a outra mulher. Pegaram essa mulher e levaram diante de Jesus. Jogaram diante de Jesus e falaram para ele assim, ó: a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. A história conta
que Jesus abaixou no chão e ficou escrevendo, passando o dedo no chão lá, escrevendo. Os fariseus repetiam: o que tu dizes? Moisés diz que precisa ser apedrejada. E tu, o que dizes? Até que Jesus levantou e disse aquela solene frase: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todos fizeram uma análise introspectiva e perceberam que todos eles eram pecadores, coisa que a palavra já nos revela isso. E eles desistiram de apedrejar aquela mulher. E aí chegamos nesse ponto que lemos. Jesus levanta a mulher e pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? A mulher olha: mestre, não ficou ninguém. E ele então eu também não te condeno. Faz uma coisa: vai e não peques mais. O que Jesus disse nas entrelinhas para essa mulher foi assim: vai e deixe de fazer o que você costuma fazer, porque o que você fez até hoje te trouxe até esse lugar. Passe a fazer algo diferente agora. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero te dizer que aquilo que você tem feito da sua vida até hoje te trouxe até esse lugar. Se você quiser conquistas diferentes, alvos diferentes, objetivos diferentes, você precisa fazer algo diferente. Se aquela mulher não quisesse mais ser afrontada pelos fariseus, ela precisava fazer algo diferente. O que ela tinha feito até ali colocou ela naquela condição. E o que você tem feito até aqui colocou você aonde você está. E se você não está satisfeito, significa que você precisa fazer algo diferente. E tristemente nós vimos pessoas desistirem do chamado, do ministério, para fazerem as mesmas coisas que fizeram no passado, esperando um resultado diferente. Elas fazem a mesma coisa, elas cometem as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Se você faz a mesma coisa, você vai receber o mesmo resultado. Se você caminha na mesma estrada, você vai chegar sempre no mesmo lugar, no mesmo destino. Se você precisa e quer diferença na sua vida, se você tem outros objetivos para a sua vida, você precisa fazer algo diferente do que você tem feito até hoje. Mude o destino da sua vida e caminhe em direção ao ministério, ao propósito de Deus para ela, ao chamado de Deus que você tem para a sua vida. Nós vemos pessoas fazendo as mesmas coisas. Isso dá ruim. Isso dá muito ruim. Eu quero casar. Já tentei quantas vezes? Tentei 3 vezes. 3 vezes de que jeito? Do mesmo jeito. Eu encontrei: oi, tudo bem, vai, tudo bem, oi, tu, gostei, vá, bem, vamos lá, vamos, foi. Aí depois, deu ruim. Vamos tentar de novo, como? Do mesmo jeito, oi, tudo bem, vai, foi. Deu ruim de novo. Aí o indivíduo ou a indivídua vai tentar de novo. E tenta do mesmo jeito. Ela quer um resultado diferente, mas fazendo o quê? As mesmas coisas. Ela não vai conseguir, ninguém consegue, queridos, fazendo a mesma coisa, conseguir resultado diferente. Não consegue. Então grave uma coisa no seu coração. Se aonde você está agora não te agrada, é porque você precisa fazer algo diferente para sair dessa situação.
casamento está ruim e eu vou fazendo a mesma coisa, o casamento vai continuar ruim. Eu preciso fazer algo diferente. Eu sei lá o que você vai fazer, se você vai vestir a roupa do Tarzan, vai entrar pela janela gritando, você vai fazer algo diferente que você nunca fez, mas você vai ter que fazer algo diferente. Fazer a mesma coisa não vai rolar. Consegue compreender? Discutir não vai rolar. Por quê? Você já discutiu a vida toda e não resolveu. Então você vai continuar discutindo e você acha que vai resolver? Não. Então você para de discutir. Vai beber água, vai tomar banho frio, vai dormir no quintal, faz alguma coisa, mas que seja diferente, porque você quer o quê? Um resultado diferente. Nós erramos porque achamos que o caminho é bonitinho. E aí vem Provérbios, Salomão escrevendo em Provérbios 14, verso 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O moço é bonitinho, tem a barriga de tanquinho, é cheirosinho. Parece ser bom o caminho, mas no final é caminho de morte. A moça é bonitinha, toda torneada, parece ser bom, mas no final o caminho é morte. Isso é tão lógico que Salomão resolveu escrever 2 vezes. Ele escreve no capítulo 14 e ele repete no capítulo 16, no verso 25, dizendo: há caminho que parece direito ao homem, mas no seu fim são caminhos de morte. Ele revisou o que ele já tinha falado. Então tome cuidado, porque as suas escolhas, elas não podem ser baseadas na aparência de bom ou ruim. As suas escolhas precisam estar pautadas no propósito e no chamado de Deus para a tua vida. Você aprendeu hoje que você tem um ministério, tem um chamado. Tudo que você decidir sobre a tua vida precisa estar enquadrado no teu ministério e no teu chamado. Você não vai colocar nada na sua vida só porque é bonitinho. Você não vai colocar nada na sua vida porque parece ser bom. Você não vai colocar nada na sua vida porque é legal, porque você gostou, porque você já tem feito isso a sua vida toda. Não, você não vai colocar nada na sua vida, você vai enquadrar no seu chamado e no seu ministério. A sua vida, ela tem um propósito, um ministério, e ministério é missão a ser cumprida. Provérbios capítulo 16, verso 25, capítulo 12, verso 15, perdão. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho, esse sim é sábio. Eu já chorei dando conselho para pessoas, para ver se ela entendia. Eu quero o teu bem. Eu olho para você e vejo que você tem um potencial absurdo. Você é um exemplo para outras pessoas e você não está enxergando isso. Você está afundando a sua vida porque você está fazendo a mesma coisa sempre. A mesma coisa sempre. A mesma coisa sempre. E você não consegue deslanchar na sua vida. Você tem um potencial agarrado, escondido dentro de você. E você não consegue botar para fora, porque você fica repetindo as mesmas coisas e querendo um resultado diferente. E agora você fica aí, uma pessoa bonita. Falei assim para essa pessoa, com uma cara de derrotado. Você está olhando para mim agora. Preste muito bem atenção.
dê ouvido aos conselhos. Sabe qual é o meu desejo? É que Deus coloque você num lugar bem mais alto do que aquele que Ele tem preparado para mim. É que Deus te leve a um lugar de honra bem mais honroso do que aquele que Ele tem preparado para mim. É que Deus te enriqueça com muito mais riquezas do que aquela que Ele tem preparado para mim. Esse é o desejo que eu tenho do meu coração. Você tem uma obrigação de chegar além da onde eu posso chegar. Uma obrigação. Fique de pé comigo.